sou a Fernanda Bombaldi, eu sou doutora em Engenharia Química pela Unicamp e sou também gestora de projetos e inovação na empresa R Criocélulas Tronco. É um grande prazer estar com vocês aqui nesse congresso digital de nanobiotecnologia e bioengenharia. E hoje eu quero apresentar para vocês um panorama do desenvolvimento de terapias avançadas com células-tronco mesenquimais, desde o laboratório até a aplicação clínica dessas células, tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho mais dessas células mesenquimais, tá? Elas são células multipotentes, que significa que elas têm capacidade de se diferenciar em diversos tipos de tecidos, tá? E elas têm também uma outra propriedade muito interessante, que é a propriedade imunomoduladora, que significa que elas podem atuar no sistema imune, né, de uma pessoa receptora, por exemplo, quando a gente está falando de uma aplicação terapêutica, tá? Então, tem tanto esse potencial de diferenciação, elas também se autorrenovam e elas têm essa capacidade imunomoduladora. E outras propriedades também, tá, gente? A angiogênese, tá? Então, tem uma série de propriedades interessantes biológicas e, por isso, elas são muito usadas em aplicações terapêuticas, tá? Elas podem ser usadas isoladas, perdão, de diversas fontes. Por exemplo, polpa de dente, tecido adiposo, tá? Então, por exemplo, gordura de lipoaspiração, da medula óssea e outras fontes também. Então, tem todas essas aplicações em terapias para diversas doenças, como doenças inflamatórias, lesões músculo-esqueléticas e outras condições aí em que essas células estão sendo estudadas e também, em alguns casos, já aplicadas para tratamento de doenças. Tá bom? Para usar essas células como um agente terapêutico, elas têm que ser multiplicadas em laboratório, tá? Elas são células aderentes, então elas crescem em superfícies de cultivo, tá? Pode ser garrafas de cultivo, pode ser em bioreatores, em microcarreadores dentro de bioreatores, a depender da escala, tá? Mas elas devem passar por essas etapas de expansão para chegar a números suficientes para poder ser utilizadas, né, com essa finalidade terapêutica. Então, na verdade, o processo começa assim, que eu quero mostrar para vocês nesse slide aqui. A gente primeiro isola as células, né? Então, da fonte de interesse, pode ser lá o dente, pode ser a gordura de aspiração. Elas passam por esse processo de expansão. Durante esse processo e ao fim dele, elas são caracterizadas conforme diversos fatores aí para atender, né, exigências regulatórias, que eu vou explicar para vocês no próximo slide, mas para garantir, né, a qualidade, a funcionalidade e a segurança dessas células, tá? E no final elas são criopreservadas, né, e são armazenadas ali para um futuro uso, né, ou elas podem ser também, eventualmente, usadas em uma aplicação terapêutica no que a gente diz a fresco, tá? Sem passar pela criopreservação, mas o mais usual é armazenar e criopreservar essas células, assim elas têm, né, um longo prazo aí para serem utilizadas e permanecem estáveis e viáveis, tá? Claro que a gente tem que demonstrar essa estabilidade, mas isso é possível, tá, gente? Então, essas células, elas se enquadram, né, para uso terapêutico dentro da categoria de terapias avançadas, tá? Elas são produtos de terapia avançada ou PTAs, né? Então, os PTAs, eles englobam não só as terapias celulares avançadas, à base de células mesenquimais e outras células, mas também terapias gênicas, terapias com produtos de engenharia tecidual e combinações, né, desses tipos de terapias. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que regulamenta o uso desses PTAs, tá? Então, existem diversas normas aí que regulamentam. As principais eu coloquei aqui. Então, nós temos a RDC 836, né, que é a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, nesse caso aí do ano 2023, que regulamenta as boas práticas de manipulação de células para uso humano, tá? Nós temos também a RDC 658 de 2022, que fala de boas práticas de fabricação de medicamentos, e aí tem a Instrução Normativa 270, que é uma instrução complementar de boas práticas de fabricação aplicada aos produtos de terapia avançada, e temos também as RDC 506 e 505, do ano de 2021, que falam, respectivamente, dos estudos clínicos com esses tipos de células, né, ou com esses tipos de produtos de terapia avançada, na verdade, e do eventual registro, tá, gente? Então, todo esse arcabouço regulatório, ele trata de algumas exigências que estão focadas em aspectos principalmente de qualidade, né, segurança e eficácia desse produto. Então, existe uma série né, de aspectos ali que a gente tem que atender, né, dentro dessas normas que tem relação, então, com a qualidade
como eu falei, né, para demonstrar identidade, potência, segurança, por exemplo, a estabilidade, né, dessas células, a sua rastreabilidade, perdão, desde lá, né, do doador, no caso, né, alogênico, então quando é de um doador para uma outra pessoa é alogênico, quando é para uso na mesma pessoa é o uso autólogo da célula, né, então sempre tem que ter a rastreabilidade, né, desde o doador até a aplicação, todos os insumos utilizados durante esse processo, né? E aí tem também as guias de como preparar toda a documentação regulatória para submeter à agência reguladora, né? No caso, a Anvisa, aqui no Brasil, FDA, nos Estados Unidos, né? Para pedir anuência para a agência, para fazer estudos clínicos com essas células e depois para fazer o registro e poder comercializar esse produto, tá? Então, existe aqui uma linha, né, do tempo, assim, de etapas, né, pelas quais o produto de terapia avançada deve passar até chegar no mercado, tá? Então, essa é uma linha genérica, tá? E se aplica também aos produtos com células mesenquimais. Então, claro, a gente inicia lá pelo desenvolvimento do produto, pelas etapas laboratoriais, otimização dos métodos analíticos, do processo, né? Depois, todos esses métodos e processos, eles devem ser validados, né? Então, deve-se demonstrar que eles realmente cumprem ali, né, a função de avaliar a qualidade, né, daquele produto, tá? Durante todo o processo, é feito, tá, os controles de qualidade em processo, é feito de controle de qualidade em várias etapas no produto final, para demonstrar principalmente a segurança, né, do produto, mas também as suas propriedades funcionais, né, sua potência, é, terapêutica, enfim. É, depois, né, desse desenvolvimento, a gente passa, né, in vitro ali, a gente tem que passar pela etapa de estudos in vivo, né? Então, é estudada a segurança e eficácia do material em modelos animais. Depois, né, de ter todos esses estudos, a gente consegue pedir para a agência reguladora, né, preparar toda a documentação para pedir anuência para realizar estudos clínicos em seres humanos. E tendo cumprido todas as etapas de estudos clínicos, que podem ir até fase 1, 2, 3, né, e depois tem as etapas de farmacovigilância e tudo mais, mas aí a gente consegue pedir o registro para a agência reguladora para conseguir comercializar o produto, tá bem? Existem já, gente, alguns produtos desses que são registrados aí ao redor do mundo, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui nesse slide, mas eu vou destacar um para vocês que é o Rioncil, que foi aprovado esse ano, tá? Foi o primeiro produto à base de células-tronco mesenquimais aprovado nos Estados Unidos. Ele é usado na doença do enxerto hospedeiro, perdão, para uso pediátrico, tá? Mas existem aí outros produtos, tá? Mais de uma dúzia a nível mundial, para a doença de Crohn, doenças do sistema nervoso esquelético, tá? Quem quiser saber mais pode consultar ali as palavras-chave que eu deixei aqui nesse slide, tá? Mesmo nas ferramentas de busca online, vocês conseguem achar mais informações sobre esses tipos de produto, tá bem? Aqui no Brasil, a gente tem, por enquanto, não tem, né, os produtos à base de CTE, mas são como mais, a gente tem, em sua maioria, produtos de terapia gênica, que são hoje aprovados pela Anvisa, tá? E aí, gente, aqui eu queria, né, deixar alguns recados aqui sobre desafios, né, de todos esses processos. Um dos principais desafios é a padronização de métodos, né? A gente está mexendo com célula, material biológico vivo, então existe, né, uma heterogeneidade, então desafio de padronizar ali tudo internamente mesmo, né, numa instituição, como entre centros, né? Mas a gente está caminhando para padronização, as agências reguladoras, né, estão tentando também harmonizar os guias, as diretrizes regulatórias, com muitas discussões. No Brasil, a agência está muito harmonizada com as agências internacionais, então a gente está caminhando aí a passos largos para avançar com essas terapias no Brasil e no mundo. Bem? Bom, as tendências no campo, tá, incluem algumas coisas, tá, que eu vou mencionar aqui, não se limita a isso, mas principalmente, por exemplo, o uso de produtos derivados dessas células, então produtos com vesículas extracelulares, que são produtos não vivos, né, integração com biomateriais, automação de todas as plataformas de produção, né, e a consolidação de todas essas diretrizes técnicas que eu mencionei para vocês, que é muito importante. Então, as mensagens que eu quero deixar para vocês, né, as principais mensagens são as seguintes. Primeiro, o desenvolvimento dessas terapias avançadas, à base de células mesenquimais, né, e outros tipos de terapias em geral avançadas, né,
é que é uma série de etapas críticas que vão desde a seleção da fonte celular, a padronização dos processos de cultivo, até a validação dos métodos e o cumprimento dos requisitos regulatórios, tá? Então, não é um caminho simples, tá? Existem várias etapas a cumprir, mas existem aí diversos guias de como fazer, tá? Esse trata-se de um processo, então, complexo, que existe muita integração do conhecimento científico, da inovação tecnológica e da conformidade normativa, né, que é muito importante. E o avanço nesse campo depende muito da consolidação dessas plataformas robustas e reprodutíveis, capazes de garantir a segurança, a eficácia e a qualidade, né? Então, o foco das agências é muito isso, tá? A gente garantir a segurança e a eficácia desses produtos para poder dar o acesso amplo à população, né? E é para isso que a gente está trabalhando. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, agradeço muito, deixo aqui o meu contato, quem tiver mais dúvidas, quiser trocar ideias, pode me escrever. Muito obrigada e obrigada pela organização. Everyone. I would like to thank to the organizer for inviting me to give this talk. In this opportunity, I'm going to present this topic on harnessing hybrid nanoplatform for control therapeutic delivery. My name is Monica Garcia. I am working in Argentina as an adjunct associate professor and researcher. And in the slide, you can see my email address in case you want to contact me. Particularly, I am working in the Department of Pharmaceutical Sciences, which is inside the Faculty of Chemical Sciences, National University of Córdoba, and also in the Institute of Pharmaceutical Technology, which is called UNITEFA, which depends on CONICET and the university as well. So in this work, we advance with the development of a hybrid magnetic nanoplatforms as a nanocarrier for tamoxifen, and we focus the use of this type of nanoplatform for breast cancer therapy. In this project, the more recent people involved are the two that you can see in the slide, and one of them, which is Jasmine, is currently finishing her PhD in this arena. So well, for developing this hybrid magnetic nanoplatform, we select this component, magnetite nanoparticles, hyaluronic acid, and also L-cysteine, and we developed two different types of nanoplatform, one without the L-cysteine and the other with the amino acid inside. And then we load the drug, the selected drug, by ionic interaction with the carboxylate groups present in this nanoplatform. After that,
performed the characterization of this type of platform, both of them, and we observed that they present sizes in the nanoscale, as observed by the TEM images, TEM images. The size is around 10 nanometers, while when we analyze the size by dynamic layer scattering, we observe dimension near to 300, which is related with the hydrophilic corona that this type of system present because of the presence of the polymer and also the amino acid. And the size were present low polydispersity index, so they showed a narrow size distribution with PDI values lower than 0.3. Because of the composition of the system, they contribute to the Sira potential values, and we observe high and negative values for this parameter, which is related with the carboxylated groups that is present in this type of nanoplatform. We performed all the physicochemical characterization in the solid state by a different type of technique. You can see the powder X-ray diffraction, thermal analysis in this case, FTIR in this case, and also TEM images. We studied the interaction of this nanoplatform with a human plasma protein, because this is very relevant when we think about the protein corona. And also, of course, we studied the magnetic behavior, considering that we select the use of magnetite nanoparticles because in the size that they are presenting, this type of nanoparticle present a super paramagnetic behavior. So we study all these parameters, all these properties to better understand the expected behavior of the system, and also to confirm the presence of the different component and also the interaction with the drug. Advanced with release studies, thinking about the composition of the nanoplatform, we pursue the triggering of the drug after changes in the pH because of the polyelectrolyte, the hyaluronic acid present in this nanoplatform, and also thinking about the composition of the system, and particularly the inorganic core, which is magnetite nanoparticles. We think about using this as a source to apply a remote magnetic field. So based on this approach, the system can be activated by hyperthermia. So we study the effect of these two parameters, the pH and the temperature, to better understand what is the rationale behind the release of this drug. What we observe, well, the responsiveness to both stimuli, the system was sensitive to pH and temperature changes, and we observed that after applying the increase in the temperature, which is similar to the situation when hyperthermia condition is observed, an increase in this temperature increase the rate and the percentage of the drug released toward both receptor media. And also when comparing both graphs, we can see that the acidic medium promote the release of the drug in a higher extent compared to the physiological conditions. So this is particularly useful because when we think about this magnetic core, we can leverage the nanometric size and the superparamagnetic behavior of the magnetite to promote the release by magnetic hyperthermia. And we also try to understand what was the rationale behind the release of the drug, considering the pH changing, because we observe and we already know that the polymer is responsive to pH changes, but how we can represent the process of the release of the drug from this system under this condition. And
we elaborate this equation to better represent the chemical behavior of the system in these particular conditions. So this is relevant because in the tumor microenvironment there is a reduced pH compared to the physiological condition, and also there is an increase in the temperature because of the metabolism of the cells, and also because in our system we can apply the magnetic hyperthermia to release the drug. Then we study the hemolytic potential and the cytotoxicity in normal cells. And we think about studying this because one of the side effects of tamoxifen is the hemolytic anemia. So we study what happened with tamoxifen and also what happened with the drug loaded into the nanoplatform. And we observe that tamoxifen present concentration dependent toxicity against the erythrocyte, but when the drug is loaded into the nanoplatform, we observe a reduced side effects of tamoxifen on this type of blood component. And also we study what happened with non-tumoral breast cells. We particularly select this cell line, and we observe that the magnetic nanoplatform present non-toxic behavior, so it can be categorized as a biocompatible system. So combining both, we observe a reduced cellular damage and also an increase in the safety. So that is particularly relevant when we think in a future therapy. After that, we study the activity, particularly the antitumoral activity of tamoxifen, and loaded into the nanoplatform. We select this cell line, which is one of the tumoral cell lines that can be used. And we observe again concentration-dependent activity of tamoxifen, which can be also related to the increase in the side effects when we need to improve the therapeutic outcome, but we also can induce some side effects if we increase the dose of tamoxifen. But also when we compare what happened with the drug loaded into the nanoplatform, we could work with four-fold lower concentration of tamoxifen compared to the behavior of the pre-tamoxifen. So, in other words, the platform loaded with this drug exhibited an increase in the efficacy, es decir, an improved antitumoral activity against these breast cancer cells. And if you want to read a little bit more about this result, all the methodology, we have these two papers to share with you. And currently we just a summary, this nanoplatform can be used in four-fold lower concentration compared to the free tamoxifen, because this system behaves as a cancer nanomedicines with enhanced anti-cancer activity and also with improved therapeutic safety, because they reduce the cellular damage on normal cells. So they behave as a relevant carrier system for a controlled release of this payload, in particular tamoxifen, which was selected for the treatment of breast cancer, and hold a relevant application for magnetic hyperthermia because of the presence of the inorganic core. So in general, or as a key remark, we can use or harness this type of nanosystem for therapeutic delivery. Well, I would like to acknowledge the funding agencies and also the institution in which I am working currently. I would like to mention some of the institutions, some of the funding agency to perform research visits abroad, which allowed me to interact with different scientists
all over the world and establish relevant collaborations. This is the people that is currently working in the Institute of Pharmaceutical Technology, and more recently, I have been performed a research visit in Spain. I have again my email address, and if you want to scan this QR, you can access to the social media to contact me in other way. And of course, I would like to thank again to the organizer for this opportunity to share some of the research that we are doing in my research lab. And also, I would like to thank all of you for your kind attention. Olá, eu sou Tatiana de Mello Pereira e hoje eu vim apresentar para vocês parte dos resultados do meu doutorado, intitulado Desenvolvimento de lipossomas vegetais com múltiplas funções biológicas aprisionados em hidrogéis. O orientador foi o Dr. Luciano Paulino da Silva, que as plantas elas são normalmente utilizadas como alimentos aromatizantes, mas elas podem ser também utilizadas como medicamentos. Essas plantas medicinais, ela vêm de utilização de anos de conhecimento, com conhecimento tradicional e pode ser utilizado tanto a planta toda como parte dela. E essa aplicação normalmente é feita através de extratos. Esses extratos dependem do solvente utilizado, temperatura e associações técnicas. Nesses extratos, normalmente está presente os metabólitos secundários, que já são conhecidos como que apresentam atividades, como atividades antibacterianas, que já se tem estudo que, por exemplo, os extratos eles podem ultrapassar a proteína de canal e atuar dentro dessa bactéria. E também já tem estudos com atividades antifúngicas e antioxidantes. No nosso estudo, nós visamos a utilização dos extratos incorporados a lipossomas. Por quê? O lipossoma ele consegue fazer essa entrega sustentada desse ativo, porque no seu interior ele pode carregar tanto os ativos hidrofílicos, como na sua bicamada de fosfolipídio, ele consegue carregar ativos hidrofóbicos. Então, no nosso estudo, nós visamos formulação de lipossomas 100% vegetais. Então, essa bicamada de fosfolipídio também seria extraída de células vegetais, então, do mesmo material botânico que seria extraído o extrato. Então, seriam os fosfolipídios extraídos da planta e o extrato também saído dessa mesma planta para ser conjugado e fazer essa entrega desse ativo. E esses lipossomas 100% vegetais seriam incorporados a hidrogéis, porque o hidrogel ele é biocompatível com a pele, por exemplo, e ele consegue fazer essa sustentação desse lipossoma, porque ele é rico, é uma rede tridimensional de polímero rico em água, então ele consegue sustentar esse lipossoma e fazer essa entrega sustentada do ativo, por exemplo, numa pele, nessa aplicação.
Então, o objetivo do nosso trabalho foi desenvolver lipossomas a partir de recursos vegetais com propriedades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, para incorporação a hidrogéis visando aplicações terapêuticas. Para a formulação, para a extração desse fosfolipídio, foi necessário uma etapa anterior de extração da clorofila, porque a clorofila ela é retirada juntamente com os fosfolipídios. Então, a gente primeiro teve que retirar a clorofila para depois retirar os fosfolipídios e ver se esses fosfolipídios extraídos eram capazes de se nanoestruturar. Então, nanoestruturamos, vimos se esses lipídios eram capazes de se estruturar em vesículas concêntricas através de uma etapa de caracterização. Então, primeiro, nós visualizamos a quantificação de fosfolipídios. Era esperado que em diversas plantas fosse retirado diversas concentrações diferentes de fosfolipídios, o que foi visualizado, que, por exemplo, pansagem foi retirado cerca de 40 microgramas por grama de folha de material botânico de lipídio, então, e foram quantidades diferentes do que era esperado. E depois desses fosfolipídios extraídos, foi colocado esses fosfolipídios tanto com água quanto com extrato. Na imagem à esquerda, nós conseguimos visualizar vesículas concêntricas, então indicando que esses fosfolipídios foram capazes de se nanoestruturar em lipossomas, e na imagem da direita, nós não conseguimos visualizar, porque colocamos ele junto com o extrato. Então, o extrato suprimiu a visualização desses lipossomas. Depois fizemos uma triagem fitoquímica para ver quais eram os metabólitos secundários presentes nos diversos tipos de extratos e fizemos uma atividade antibacteriana desse extrato, tanto com Escherichia coli como Staphylococcus aureus. Como vocês conseguem visualizar nessa imagem, a coloração do extrato impediu de que a gente visse o crescimento ou não bacteriano através da turbidez. Então, foi necessário coletar 2 microlitros do sobrenadante e aplicar em meio sólido para ver se havia o crescimento ou não de bactéria. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar que todos os extratos não impediram o crescimento da bactéria Staphylococcus aureus. Não, Escherichia coli, desculpa, que é a imagem A, e que os extratos de alfavaca, alfazema, manjericão, orégano, tomilho e sálvia impediram o crescimento da bactéria Staphylococcus aureus. Como nós conseguimos que o extrato etanólico aquoso tivesse essa atuação em Staphylococcus aureus, nós fizemos a nanoformulação, fizemos lipossomas desses extratos e verificamos se eles manteriam essa atividade em Staphylococcus aureus. E visualizamos que apenas os extratos de alfazema, manjericão, orégano e sálvia mantiveram, depois de nanoestruturados, a atividade em Staphylococcus aureus. E nenhum também teve atividade em E. coli novamente. Depois fizemos o teste de viabilidade de linhagem celular em mamífero. Colocamos esses lipossomas e extratos junto a células eucarióticas, desculpa, J774A, e verificamos se eles diminuíam ou aumentavam a viabilidade celular. E verificamos que, por exemplo, alfazema, orégano e sálvia aumentavam a viabilidade celular, desculpa, de células eucarióticas. Depois fizemos um teste de atividade antioxidante. Nós podemos perceber que, por exemplo, o orégano e o lipossoma, eles apresentam a maior atividade antioxidante. Por quê? Ele está lá embaixo, que na menor concentração ele teve maior porcentagem de inibição. Então, ele teve a maior atividade antioxidante. O orégano, sálvia e alfazema, novamente. Então, nós fizemos o teste de atividade em levadura e visualizamos que apenas o orégano ele manteve por 48 horas atividade em levedura. Depois nós fizemos a eficiência de encapsulamento. Colocamos extrato de alfazema, loza, orégano e sálvia em lipossomas e verificamos se ele era bem encapsulado. E verificamos
que, por exemplo, esse teste de eficiência de encapsulamento foi até um que a gente conseguiu publicar um artigo, porque nós fizemos de uma metodologia nova, onde nós avaliamos a condutividade. E nós verificamos que, por exemplo, losna e orégano foram os que mais encapsularam, foram mais encapsulados dentro do lipossoma. Depois, como nós visualizamos que, por exemplo, o orégano e a alfazema estavam bem presentes, nós fizemos microscopia de força atômica e verificamos que, por exemplo, com o extrato, o lipossoma cheio, ou seja, a imagem A é o lipossoma vazio, então é só os fosfolipídios com água, e a B, o lipossoma com extrato. Visualizamos o aumento do tamanho em altura na microscopia de força atômica, indicando que ele havia encapsulado esse extrato. Aqui é a altura em Z, demonstrando que a altura aumentou. Depois fizemos teste de viabilidade celular com sangue periférico bovino e verificamos que eles mantiveram a viabilidade celular, principalmente o extrato de orégano. Depois fizemos a quantificação dessas espécies reativas e vimos que as espécies reativas, tanto em orégano no seu extrato, eles eram bem presentes. E, por fim, nós fizemos a produção do hidrogel contendo esses lipossomas para verificar se dentro do hidrogel era possível que havia essa liberação desses extratos. Então, primeiramente, nós fizemos mantivemos a concentração fixa de H2 a 3% e variamos a concentração de carboximetilcelulose e chegamos que a concentração ideal seria de 3% de H2 e 2,5% de carboximetilcelulose. E depois fizemos o teste de halo de inibição. E nós podemos perceber que no teste do halo de inibição, a linha A é com E. coli e a linha B com Staphylococcus aureus. E nós podemos perceber que, novamente, não tivemos ação nem do extrato de orégano, nem do seu lipossoma em E. coli, mas quando nós visualizamos o Staphylococcus aureus, que apenas o hidrogel que continha o extrato etanólico aquoso de orégano, ele não teve grande liberação sustentada, ou seja, ele não teve atuação sobre Staphylococcus aureus. Já quando havia lipossoma contendo esse extrato, nós conseguimos uma atuação no meio e conseguimos inibir a proliferação da Staphylococcus aureus. Nós fizemos um teste de liberação, de determinação da condutividade, então para ver se, através de uma membrana porosa, nós conseguimos liberar o extrato, o lipossoma contendo esse extrato do hidrogel e passar para o meio externo, e nós conseguimos visualizar que conseguimos sim fazer a liberação desse extrato do lipossoma, do extrato, através de uma membrana porosa. Até o tempo de liberação, 50% do ativo seria de 10 horas e de 99% do ativo por 71 horas. Então, uma liberação sustentada de cerca de 71 horas. Então, em conclusão, nós conseguimos uma formulação de nanossistema lipossomal 100% de origem vegetal, com atividade antimicrobiana, em bactéria gram-positiva e levedura, atividade antioxidante, sem efeitos negativos nas células eucarióticas de mamíferos, o qual pode ser incorporada a um hidrogel biopolimérico, permitindo a liberação sustentada de componentes fitoquímicos bioativos para futuras aplicações biomédicas. Eu gostaria de agradecer a Embrapa, CAPES, ao CDNB, que me convidou para fazer essa apresentação, ao Laboratório de Nanobiotecnologia, ao UNB, CNPq, ao Jardim Botânico de Brasília, que me permitiu fazer a coleta dessas espécies, e a pós-graduação de Biologia Molecular, a todas essas pessoas que estão inscritas aí, que foram essenciais para o andamento do todo o projeto. E muito obrigada. Fico à disposição para questionamento.
Olá, eu sou Mariana, professora do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Escola de Engenharia Mackenzie. Nessa breve apresentação, eu farei um panorama da aplicação de cantilevers piezo resistivo em biosensores, apresentando os principais fundamentos, materiais utilizados e avanços recentes. Eu começo minha apresentação definindo o que é um cantilever. Nessa imagem aqui, vocês podem ver que um cantilever, na verdade, é uma microviga em balanço, tá? Ele tem dimensões típicas de comprimento da ordem de 50 a 500 micrômetros e de largura de 10 a 100 micrômetros, com espessura da ordem de nanômetros. Essa estrutura, quando uma força mecânica é aplicada, ela se deforma. Na outra imagem, eu tenho uma visão geral do que é essa tecnologia de cantilever, mostrando os principais materiais, que vai desde semicondutores, como silício, até polímeros e, mais recentemente, vem sendo utilizado nanomateriais como grafeno. Em termos de geometria desse cantilever, a mais comum é essa retangular, que é mais utilizada, mas também vem sendo utilizado a geometria triangular, e alguns tipos de dispositivo utilizam 2 cantilevers, 3 cantilevers, então algumas configurações aí na literatura. Em termos de métodos de detecção, os mais comuns são piezo resistivo, capacitivo, piezoelétrico e óptico, né? Mas há outros. E em tipos de sensores, além dos biosensores, que são o foco dessa apresentação, há também sensores de temperatura, de umidade, biochips, microsistemas eletromecânicos, sensores químicos, entre outros, que utilizam a estrutura aí de cantilevers. Tá? Para aplicações, não só sensores, tem também transdutores, chaves, entre outras. A primeira coisa a falar é qual que são os modos de operação desses cantilevers. Os modos principais são os 8, que são mostrados nesse slide, mas aqui eu vou apresentar só 2, que é o modo estático e o modo dinâmico, que são utilizados em cantilevers piezoresistivos, que são o foco aqui dessa apresentação. No modo estático, o que que acontece? A ligação de biomoléculas aqui na superfície faz com que esse cantilever se deforme, e como há pelo menos um resistor, um piezoresistor que a gente chama integrado nele, haverá uma variação da resistência elétrica desse piezoresistor em função dessa deformação. No modo dinâmico, esse cantilever ele é posto para vibrar na frequência natural, e à medida que biomoléculas vão se ligando, a massa efetiva vai sendo alterada e, consequentemente, essa frequência também. Tá? A frequência de ressonância ela se desloca. Então, seriam esses 2 principais modos utilizados aí para piezo resistivo. Mas o que que significa esse efeito piezo resistivo? O que que é piezo resistência? Alguns materiais, quando eles são submetidos a uma força mecânica, tem a resistividade elétrica dele variada em função do estresse mecânico. Tá? Então, na verdade, o que a gente chama de piezo-resistividade é a capacidade, é quanto que é a resistência elétrica desse material, varia aí em função da força aplicada nele, da tensão aplicada na estrutura. Aqui tem um exemplo que é um biosensor polimérico, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem apenas um resistor integrado nele, a gente tem 4 resistores em configuração de ponto de Wheatstone, e o princípio de funcionamento é o mesmo dos strain gauges que a gente conhece aí para diferentes aplicações. Quando a gente vai deformando aqui essa viga, no caso, pela ligação aqui das moléculas na superfície, haverá uma variação de resistência nesses resistores aqui. E, consequentemente, essa tensão de saída aqui da ponte de resistores da ponte de Wilson, ela vai variar também, tá? Então, é isso que seria aí o efeito piezo-resistivo. Outro ponto importante é qual material escolher para fazer esse cantilever, para desenvolver o biosensor.
O requisito fundamental é que ele tem que ter propriedade mecânica e elétrica adequada. Ou seja, a primeira coisa é que ele tem que ter uma boa resposta piezo-resistiva. Tá? Essa resposta piezo-resistiva a gente quantifica em termos de um parâmetro que é chamado gauge factor, que é o mesmo lá do strain gauge, tá? Então, é o que mede a sensibilidade aí do dispositivo. E além dessa alta sensibilidade, o material ele também tem que ser estável e tem que ser um processo de fabricação de baixo custo e que seja possível fazer uma produção em escala para ser atrativo do ponto de vista comercial. Tá? Entre esses materiais, o que é um dos mais utilizados é o silício. O silício, por ser a base da microeletrônica, por já ter todos os processos de fabricação bem conhecidos de dispositivo em silício, todos os processos de dopagem, desenvolvimento de dispositivos. Só que quando a gente fala especificamente de biosensores, os principais materiais são os poliméricos, tanto pela flexibilidade como pela biocompatibilidade e principalmente pelo baixo custo. E por também, ao contrário do silício, que normalmente a gente precisa de uma infraestrutura de sala limpa, de uma série de equipamentos, quando a gente trabalha com polímero, a gente consegue deixar o processo de fabricação mais simples, tá? Sem ser necessário toda essa infraestrutura de microeletrônica de sala limpa. E mais recentemente, os trabalhos têm focado no desenvolvimento de nanocantilevers, e aí, no caso, é usando nanomateriais, principalmente grafeno e nanotubos, tá? Que eles têm um gauge effect muito maior do que o do silício, que é 100, o do grafeno e do nanotubo é em torno de 1.000, então é 10 vezes maior. Então, eles estão sendo muito explorados aí para fazer esses novos biosensores aí que são baseados em nanocantileves piezoresistivos. Uma vez definido o material, a gente precisa definir a sequência de fabricação, tá? Antes da sequência de fabricação, a gente precisa definir qual que vai ser a estrutura. Normalmente, nós utilizamos programas de elementos finitos, como CONSOL e como ANSYS, para poder fazer simulação mecânica e verificar quais dimensões são as mais adequadas quando você vai aplicar uma determinada força para você ter uma melhor resposta e um melhor estresse mecânico, e como que esse estresse mecânico vai estar distribuído ao longo da viga para a gente poder posicionar aí os resistores nos melhores pontos aí da microviga, do cantilever, tá? Uma vez que a gente dimensionou, aí a gente vai para as etapas de litografia, que é a transferência de padrões, faz as etapas de corrosão para deixar a viga em balanço, seja corrosão por plasma ou corrosão úmida, e também faz uma série de deposição de filmes metálicos para contato elétrico. Às vezes é necessário fazer deposição de óxido para fazer isolação elétrica ou térmica, enfim, vai depender muito da complexidade aí da estrutura e da aplicação. Agora, uma etapa que é fundamental é a etapa de funcionalização da superfície, tá? Porque é ela que vai permitir aí que o cantilever seja capaz de detectar aquilo que a gente quer que ele detecte, tá? Que ele seja capaz aí de se ligar especificamente às moléculas que são alvo para a aplicação que nós queremos. Além disso, outra etapa importante é a integração do piezoresistor, que é quem vai fazer essa transdução do mecânico para o elétrico. Normalmente, quando a gente está trabalhando com silício, se faz esse piezoresistor por processo de implantação iônica ou por difusão térmica de dopante, mas em processos mais baratos, de baixo custo, com outros materiais, normalmente a gente deposita um filme fino e faz esse piezoresistor de filme fino. Nessa imagem aqui é só para ilustrar, tá? Que são poucas etapas de fabricação. A estrutura é muito simples, como pode ser observado aqui, é simplesmente o cantilever em balanço, aqui no caso é polimérico, com um resistor em formato de serpentina e os contatos elétricos aqui que são de ouro. Tá? Então, é uma estrutura muito simples, com poucas etapas de fabricação e relativamente rápido aí de fazer. Em termos de aplicação de biosensores, são várias. Aqui, na verdade, eu coloquei 4, 2 voltadas ao monitoramento do ambiente
e a qualidade aí de alimentos, porque são duas aplicações que o nosso grupo lá do Mackenzie vem trabalhando junto com pesquisadores de uma universidade peruana para desenvolver biosensores baseados em cantileves piezoresistivos para monitorar tanto a qualidade da água como a qualidade do leite. Tá? Então, essas seriam as duas aplicações que nós estamos trabalhando no momento. Agora, na literatura, a maior parte dos artigos recentes, o foco é mais em desenvolvimento de dispositivos de diagnóstico usando esses cantileves, como está ilustrado aqui nessa outra imagem. Então, o foco seria para essas aplicações, principalmente médicas, biomédicas, e para aplicações aí em alimentos e no ambiente. Quais seriam as vantagens aí desses biosensores baseados em cantileves piezo-resistivo? Eu já comentei aqui a simplicidade do efeito piezo-resistivo, tá? Então, a alta sensibilidade, a possibilidade de fazer monitoramento em tempo real, o fato de ser um dispositivo miniaturizado, com fácil integração, a versatilidade mecânica. Então, tudo isso, todas essas características são as vantagens desses dispositivos. O que a gente tem aí como tendência, além do que eu já comentei, que é, na verdade, não são mais microcantileves, são nanocantileves, porque os nanomateriais vêm sendo aí explorados para essa aplicação, a integração com microfluídica, o uso de novos materiais, como o grafeno, que eu já mencionei, o carbeto de silício, polímeros emergentes, muitos trabalhos também voltados a monitoramento remoto, que tornaria o desenvolvimento desses biosensores altamente atrativos, uso de inteligência artificial, de machine learning, e principalmente o foco é sempre baixo custo e fabricação em larga escala para tornar esses dispositivos com potencial aí comercial, tá? E a aplicação emergente seria em medicina personalizada. Como conclusão, eu gostaria de reforçar que a performance desses dispositivos, o desempenho, tem melhorado muito em função dos avanços aí nos materiais, nos processos de fabricação, que estão ficando cada vez mais simples, mais acessíveis, à medida que os materiais estão evoluindo, e a integração também tem possibilitado aí o desenvolvimento de dispositivos aí com layouts inovadores. Tá? Então, em termos de aplicação, eu já falei da versatilidade, da integração com microfluídica e eletrônica para desenvolvimento de dispositivos portáteis, e futuras pesquisas elas têm focado principalmente na questão da comercialização, da produção em larga escala, com foco principalmente em medicina personalizada. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.